O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, fez um discurso na Conferência de Segurança de Munique no final de semana. Esse é talvez o principal fórum para a discussão desse assunto, segurança no mundo. E o discurso tem sido chamado de histórico. Eu começo mostrando o final dele para vocês, que atraiu aplausos então do público ali na Alemanha. That America is charting the path for a new century of prosperity, and that once again we want to do it together with you, our cherished allies and our oldest friends. We want to do it together with you, with a Europe that is proud of its heritage and of its history, with a Europe that has the spirit of creation and liberty that sent ships out into uncharted seas and birthed our civilization, with a Europe that has the means to defend itself and the will to survive. We should be proud of what we achieved together in the last century, but now we must confront and embrace the opportunities of a new one. Because yesterday is over. The future is inevitable. And our destiny together awaits. Thank you. Eu especificamente pedi que a produção deixasse esses aplausos aí no final, que foram muito fortes. Afinal de contas, essa é a primeira vez que há um discurso numa conferência de segurança de Munique, depois da crise diplomática que aconteceu entre Estados Unidos e Europa por conta da Groenlândia. E, como foi o discurso de J.D. Vance, que lá no início do mandato de Trump também discursou nessa conferência, houve um ponto fundamental que foi dito a respeito da Aliança Ocidental. Uma conversa de que não é uma questão de como nos defender e de quem nos defender, mas sobre o que estamos defendendo, e uma convocação à Europa para se posicionar em defesa do que ele chama de valores ocidentais. Conforme ele diz que, com o mundo se reconfigurando no futuro, a América, Washington, vai buscar uma posição e prefere fazer isso com a Europa, mas que fará sozinha se for necessário, com a linha vermelha sendo, esses valores devem estar em pauta. A gente discute na sequência o que isso significa em um mundo em constante mudança. Daniel, chama o painel, a gente conversa com a Emanuele Coure, ela que lida com a editoria de China aqui no Epoch Times e análise internacional, principalmente de assuntos da Eurásia. O Epoch Times recebe hoje também presença ilustre, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Daniel, chama o painel. Manu, ministro, sempre um prazer conversar com vocês. Vou começar então com o nosso convidado de hoje, ministro Ernesto Araújo. E eu queria tocar em um ponto em particular. Eu tenho aqui um outro trecho do discurso onde o Marco Rubio fala sobre uma nova arquitetura de organizações internacionais. Daniel, por favor. And finally, we can no longer place the so-called global order above the vital interests of our people and our nations. We do not need to abandon the system of international cooperation we authored. We don't need to dismantle the global institutions of the old order that together we built. But these must be reformed. These must be rebuilt. For example, the United Nations still has tremendous potential to be a tool for good in the world. But we cannot ignore that today, on the most pressing matters before us, it has no answers and has played virtually no role. Ministro, para fazer a pergunta, eu junto o que Marco Rubio falava no clipe anterior e nesse, e aquilo que eu vinha discorrendo, onde ele fala sobre uma questão que, por um lado, essa aliança tem que ser pautada por valores de civilização e, por outro, as organizações não teriam como acomodar os desafios modernos. Sua repercussão, então, a respeito de civilização e a fala de Marco Rubio sobre a arquitetura da ONU e das organizações internacionais. Perfeito, Marcos. Olha, um momento muito importante porque Marco Rubio, então, reafirma algo que a gente enxerga no movimento MAGA, no Donald Trump, na verdade, desde 2016, que é essa vertente de restauração do Ocidente como civilização, algo muito mais do que uma relação econômica, comercial, de defesa, militar, ou o que seja, né? Volta e meia, esse aspecto fica um pouco menos visível, agora ele voltou a ficar muito patente, mas isso faz parte da agenda
do Trump há muito tempo, desde o começo do primeiro mandato. Isso pessoalmente me chamou muito a atenção, foi por causa disso que eu escrevi o artigo Trump e o Ocidente, que eu publiquei em 2017, que o professor Olavo de Carvalho gostou, enfim, tornou, digamos, conhecido aí, né, nos meios fora, digamos, do Itamaraty. Estou aqui com a gatinha no colo. Olha só, ela é nova, então eu não sei ainda lidar com gato. Mas, enfim, talvez seja, estou mais acostumado a lidar com Trump e com os americanos do que com, do que com gato. Então, e eu acho que isso é a veia central da visão de mundo do Donald Trump, né, de que o ser humano, através das nações, ele está no mundo não como uma peça puramente de consumidor e produtor, né, nessa dimensão econômica ou algo assim, mas dentro de uma civilização, dentro de um espaço cultural, de um espaço que é algo que demanda sentido, né, sentido na vida e tudo isso. E está colocando isso agora como base de uma política externa, né? Reiterando isso como base de uma política externa. Eu acho interessante porque, mais ou menos, esse foi, de certa forma, o teor do discurso do J.D. Vance no ano passado e agora do Marco Rubio, né? O J.D. Vance considerado mais representante da ala, né, digamos, maga, da ala assim, mais radical, né? E o Marco Rubio, aquilo que às vezes se chama o neocon, que eu acho que se usa pejorativamente, mas a ideia de que os Estados Unidos têm uma responsabilidade no mundo, né? Então os dois estão alinhados com isso, né? E construir, acho que não só a relação com a Europa, mas a presença no mundo em torno disso. E aí vem um espaço imenso para o Brasil, né? Se a gente concebesse o Brasil como parte do Ocidente, como é, né? Porque o Brasil não é sul global no sentido de que, olha, a questão não é você estar no sul, no norte, no mapa, né? A questão é qual é a sua essência, a sua civilização. E essa civilização não é dada por estar no sul, no mapa, né? A essência é dada por aquilo que a gente é, historicamente, culturalmente, etc. Mas, enfim, então, isso é algo também que tem a ver, portanto, com o que você falou das organizações internacionais, porque elas são organizações que, digamos, ignoram, né, essa perspectiva e elas não têm servido realmente para promover os valores que são a base da civilização ocidental. Ao contrário, elas são uma plataforma para destruir os valores de base da civilização ocidental. Então, isso também, se me permite memórias aqui, mas eu conversava muito sobre isso com o então secretário de Estado Mike Pompeo, né, 2019, 2020, começo de 2021 já não estava. E na ideia de que, olha, os organismos internacionais, a ONU, eles deixaram de falar de liberdade, deixaram de promover a liberdade, né, que era, digamos, a sua vocação original. Então, a gente precisa reformar isso, como diz aí o Marco Rubio. Não somos contra, mas eles deixaram de ser plataforma de liberdade, tornaram-se também os organismos internacionais plataforma de tirania, de totalitarismo, como a gente viu outro dia aí, dando parabéns ao Irã e tal. Então, eu vejo assim uma retomada de temas que são muito fortes numa visão de mundo do Trump, que então vão se perpetuando, vão ganhando volume, né? E acho que isso que pode transformar realmente todo o esquema de poder internacional mais em favor daquilo em que a gente acredita, da liberdade, da dignidade do ser humano e tudo isso. Manu, eu tenho aqui um outro clipe, outro trecho do discurso do Marco Rubio, onde ele fala sobre a forma como gradualmente houve um declínio industrial no Ocidente, também favorece adversários. E esse é o tema que eu te angulo para a gente discutir, claro, como tu está acostumado a tratar de China. Então eu vou pedir que a produção coloque, a gente tem aqui um trecho onde ele fala especificamente sobre a desindustrialização das nações ocidentais. In this delusion, we embraced a dogmatic vision of free and unfettered trade, even as some nations protected their economies and subsidized their companies to systematically undercut ours, shuttering our plants, resulting in large parts of our societies being deindustrialized, shipping millions of working and middle-class jobs overseas, and handing control of our critical supply chains to both adversaries and rivals.
Então, eu achei isso muito interessante, até fiquei curioso para te ouvir sobre isso, porque ele fala de um lado sobre isso em um ângulo civilizacional, né, que os empregos foram perdidos, isso muda o estilo de vida, tem um impacto social, mas ele também fala sobre cadeias de minerais críticos e uma situação única de vulnerabilidade, porque muitas das cadeias foram para fora. E ele não cita a China, melhor dizendo, nominalmente, mas fica muito óbvio que descritivo, né, que a carapuça serviria. Sua reação, então, a respeito desse aspecto, conforme ele reiterou para a Europa essa questão de cadeias de suprimento e uma economia que acaba dependendo muito de parceiros que, por vezes, são mais adversários do que parceiros. Bom, Marcos, esse na verdade é um dos aspectos que tem chamado bastante atenção, inclusive quando a gente vê os discursos mesmos dos líderes europeus, porque antes mesmo desse discurso do Marco Rubio, a gente teve Friedrich Merz da Alemanha discursando, teve o Macron também, o presidente francês, que discursou, e um dos pontos que eles comentaram foi justamente sobre essa questão de não impor tarifas. Mas por que a questão de não impor tarifas estaria relacionada então com a questão da desindustrialização da Europa? Justamente porque vários dos produtos europeus estavam vindo da China nos últimos tempos. Tanto que a gente analisa, por exemplo, que desde 2023 o número de exportações da Europa para a China diminuiu muito, no entanto, o número de exportações da China para a Europa aumentou muito. Isso principalmente se a gente considerar ali depois que a batalha tarifária entre China e Estados Unidos começou, aonde a China começou a despejar ainda mais produtos industrializados ali na Europa. E por que isso realmente é uma preocupação muito grande? Justamente por conta da dependência que isso cria. Atualmente, por exemplo, principalmente quando a gente fala de elementos para a transição verde, a Europa é muito dependente da China. Além de, claro, até mesmo a questão dos carros elétricos que estavam inundando a Europa. E até interessante porque essa questão dos carros elétricos é algo que toca realmente na Europa, justamente porque isso foi algo que acabou afetando diretamente toda a indústria automobilística europeia, que sempre foi muito forte. E enquanto a gente tem, então, alguns líderes, como eu já disse ali no começo, dizendo que eles são contra a imposição de tarifas, a gente realmente vai ter que analisar, então, como eles vão lidar com este problema do envio, do dumping que está acontecendo de produtos chineses ali na Europa, porque essa dependência existe, mas não é só uma questão de dependência da Europa, uma dependência também da China de precisar exportar estes produtos. E me parece que, neste momento, eles não estão ainda buscando uma alternativa para essa dependência da China de uma forma interna, ou seja, procurando de uma forma tão direta reestruturar a indústria deles. Ao invés disso, então, eles estão procurando outros parceiros, tanto que a gente viu agora a União Europeia fazendo esse acordo de livre comércio com a Índia, que então seria um dos principais substitutos da China. Mas existe justamente essa questão da vulnerabilidade, até porque, por exemplo, obviamente, fazer negócios com a Índia, se a gente for pensar em termos ideológicos, é muito melhor para a Europa do que fazer negócios com a China, até mesmo, né, por conta da proximidade da China com a Rússia, enfim. No entanto, mesmo assim, a gente teve, no ano passado, uma aproximação, por exemplo, da Índia muito grande com os países do bloco ali do BRICS, do qual ele faz parte. Então, ainda assim, seria uma dependência de um país que eles não têm certeza se é um aliado próximo deles ou não. E Marco Rubio destacou justamente essa questão de não haver uma dependência de países externos, países que podem ser ou não ser inimigos. Então, realmente, coloca a Europa numa situação bem delicada. E só para finalizar, eu gostaria de dar um exemplo de como essa questão da dependência já tem afetado a Europa, porque teve toda essa questão da Nexperia, a empresa holandesa nos últimos tempos, porque a Holanda então tentou retomar o controle dessa empresa, que metade da empresa estava sob controle de uma empresa chinesa. Quando eles tentaram fazer essa movimentação à China, eles impediram, fizeram um bloqueio da finalização dos chips. Eles basicamente finalizavam esses chips da Nexperia, que é uma empresa de chips ali na China, e eles barraram a exportação desses chips. Em poucas semanas, a indústria automobilística ali da Europa já começou a ter problemas justamente porque eles precisavam desses chips. E isso expõe muito, então, a dependência. No entanto, ainda me parece que eles só estão buscando novos aliados, ao invés de buscarem realmente revitalizar de uma forma mais firme a indústria ali dentro da Europa. Mas, se a gente for pensar numa preparação para a guerra, talvez esse precise realmente ser um próximo passo da Europa num momento, né, futuro.
Não, é interessante o gancho, até porque desenvolver indústria interna envolveria uma questão energética, e Marco Rubio chegou a colocar nas palavras de que foi cedida a preferência a um culto verde, a um culto pela energia verde, ao invés de buscar formas que pudessem ser sustentáveis de gerar empregos de alto valor agregado dentro do país, ou de gerar mesmo essa resiliência, eu acho que é a palavra que a gente está discutindo, quer dizer, formas resistentes que possam sofrer crises sem ser tão abaladas, de poder manter a economia até para a questão bélica rodando. Nesse sentido, tem um outro trecho aqui que a gente tem do discurso, ministro, onde a gente fala a respeito, bem, a gente não, né? Onde o Marco Rubio fala a respeito de uma aliança que toma um molde diferente com a Europa, e ele meio que dá os termos de qual seria a aliança que queremos com o continente europeu. Daniel, por favor. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship and renew the greatest civilization in human history. What we want is a reinvigorated alliance that recognizes that what has ailed our societies is not just a set of bad policies, but a malaise of hopelessness and complacency. Então ele critica os europeus por complacência em meio a um mundo em mudança. E aí eu te pergunto, ministro, na sua análise, qual seria o tipo de aliança transatlântica ideal para os Estados Unidos? O que eles buscariam com o que Marco Rubio fala? Essa é a primeira vez que eles têm um discurso desse tipo na Conferência de Segurança de Munique, depois daquela crise que houve com a Groenlândia. Então, quais seriam os termos, na sua leitura, para que essa aliança possa prosperar? O que os Estados Unidos querem da Europa para poder fortalecer a aliança transatlântica? De uma leitura centrada, né, digamos, na psicologia coletiva, na psicologia nacional. Ele fala da questão do empenho, ao mesmo tempo de vencer o malaise, né, o mal-estar, uma leitura civilizacional, portanto, que tem a ver com a questão de mobilização dos povos, né? E eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial você não tem os povos europeus e o povo americano, o povo brasileiro também na época, né, mobilizados em torno dos mesmos ideais, né, e agora isso pode estar voltando. O que acontece é que na época havia uma consciência de um perigo comum, que era o totalitarismo da Europa Central. Hoje não há, por parte de muitos, a noção de que existe um perigo imenso, que é o totalitarismo chinês e o bloco totalitário de um modo geral. Então, eu acho que o fundamental nisso vai ser tentar reviver a ideia de que, olha, existe um mundo livre, né, e que está centrado realmente no Ocidente, embora tenha outros, né, parceiros importantes, como o Japão, por exemplo, a Índia, em grande parte, e existe um desafio a esse mundo livre, né, e esse desafio está no poder chinês e, ao mesmo tempo, ele está dentro dos países ocidentais, né, através de políticas econômicas, do suicídio energético, de políticas hiperregulatórias e tudo isso. Mas, então, eu acho que digamos, uma hierarquia de percepções. Primeiro, a essência, a questão existencial, quem você é no mundo, quem você quer ser, né, qual é a sua, né, sua cultura, a sua vocação. Depois, qual é a sua situação, né? O que você quer defender, justamente, ele fala disso, né? Liberdade, etc. E existem ameaças? Sim, existem. Quais são? Né? Perfeito. E aí, terceiro, o que fazer em relação a isso, né? E não simplesmente sair e falar, vamos negociar um acordo de livre comércio aqui, vamos tirar uma tarifa aqui, vamos colocar uma tarifa lá, assim, solto, né? Não, eu acho que o que eles querem é essa construção, claro que Deus, em linhas gerais disso, mas é uma construção sofisticada, digamos assim, do ponto de vista de pensamento, de estrutura de pensamento, né? Não é um discurso tecnocrático, né? É um discurso, como se dizia antigamente, estadista, mas por quê? Porque vai ao fundo da questão, né? Um discurso mais filosófico do que tecnocrático, né? E é um apelo, então, vamos ver se os europeus despertam para isso, né? A Europa está estagnada economicamente há muito tempo, tem uma série de estatísticas que mostram isso, em termos de tamanho do PIB, né? Há 30 anos a Europa e os Estados Unidos tinham um PIB mais ou menos do mesmo tamanho, hoje os Estados Unidos estão muito na frente. Em termos de inovação, em termos de novas tecnologias, a Europa não está no campo das novas tecnologias, ela não é participante, continua tendo uma indústria que está diminuindo, mas nas novas tecnologias está muito atrasada, né? Então, é uma mentalidade, essa toda mentalidade da descivilização, levou à prosperidade. Não, está levando ao empobrecimento da Europa,
né? E os Estados Unidos, com uma noção ainda maior, muito mais densa de nação, de cultura, de pertencimento, tem uma economia muito mais pujante. Então, será que tem uma relação entre tudo isso? Né? É o que acho que o Marco Rubio está pedindo para os europeus começarem a pensar. Mas eu vejo de maneira muito otimista e muito animado com isso, porque eu acho que faz sentido, né? É um conjunto de ideias que faz sentido. Manu, a gente tem mais um trecho aqui onde, de forma interessante, Marco Rubio faz um comparativo entre os desafios presentes com os desafios da época da União Soviética. E eu quero usar ele para a gente pautar a nossa próxima parte da conversa. Daniel, por favor. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then, as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before, and this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. And this is why we do not want our allies to be weak. Bom, é um comparativo interessante de uma parte grande até do discurso, tem cerca de 25 minutos de discurso, passa por retrospectivas históricas para tentar dar esse tipo de panorama. Então, nesse tipo de desafio que há, Manu, eu te pergunto sobre a posição americana agora, onde ele faz esse comparativo com o momento da Guerra Fria, onde os Estados Unidos teriam que se afirmar ou trabalhar junto com os europeus para se afirmar diante do avanço do movimento comunista internacional, né? Que, na época, ele já deu o contexto histórico, mas dominava os dois maiores países do mundo, em 49, por território e população, a União Soviética e a China. Bom, Marcos, na verdade esse foi um trecho que me chamou bastante a atenção do discurso realmente do Marco Rubio, porque se a gente for pensar ali no início dessa conferência de Munique, ela foi formada justamente em 1963, quando a gente tinha o período da Guerra Fria. E um dos objetivos da criação dessa Conferência de Defesa de Munique era justamente endereçar o conflito que os aliados, que a Europa e os Estados Unidos estavam enfrentando com a União Soviética naquele momento. E então a gente tem uma repetição deste momento, aonde então eles estão enfrentando essas potências comunistas, que no caso então a gente teria agora a Rússia e a China. Só que é interessante comparar esses dois momentos, porque enquanto ali em 1963, as regiões, elas estavam muito cientes do que elas estavam enfrentando, que era uma batalha não somente numa questão militar, até porque, né, durante a Guerra Fria, não foi necessariamente um conflito militar, mas foi justamente um conflito de ideias e de ideologias. Então, é muito interessante que Marco Rubio tenha revivido essa ideia justamente agora. E eu acho que casa muito com toda essa pressão que a gente já viu, inclusive, J.D. Vance fazendo no ano passado, para que os Estados Unidos e a Europa se alinhem de uma forma ideológica. Porque se você não sabe contra quem você está lutando, ou contra, na verdade, o que você está tentando preservar em termos de valores e ideologia, fica muito confuso quem é o inimigo. Tanto que muitas vezes a gente vê vários comentários sobre como, por exemplo, assim, tanto faz ser a China ou ser os Estados Unidos, só que antigamente as pessoas compreendiam que, na verdade, não é tanto faz, porque é uma questão de alinhamento de valores. Então, por que esses países estavam batalhando juntos ali durante a Segunda Guerra Mundial? Era justamente uma questão da defesa de valores. E até interessante essa questão de reviver os valores e por que eles estão lutando, porque isso justamente serve de motivação para a população neste momento tão delicado. Só fazendo uma retomada histórica muito breve aqui, vou ser realmente breve, mas, por exemplo, ali durante a Segunda Guerra Mundial, antes dos Estados Unidos entrarem realmente para começarem a lutar ali no finalzinho de 41, o Reino Unido, por muito tempo, por cerca de um ano, lutou sozinho. E é muito interessante porque o primeiro-ministro do Reino Unido, na época, Winston Churchill,
Winston Churchill, um dos pontos que ele destacava era justamente isso. Essa batalha era para preservar o Ocidente, as ideias do Ocidente, a liberdade do Ocidente, e era para preservar essa moral deles. Então, tudo isso realmente serviu de força motriz para que durante um ano eles estivessem batalhando sozinhos, sem nenhum aliado. A França tinha caído, vários países ali da Europa já tinham caído, e o objetivo e a força deles de continuar era justamente defender esses valores ocidentais. E por isso que eu acho que é tão importante o foco que os Estados Unidos estão dando para essa questão dos valores morais, da ideologia ocidental, porque no final das contas foi isso que uniu esses países durante a Guerra Fria e durante ali a Segunda Guerra Mundial, para que eles pudessem combater então essas ideologias comunistas. Não, é interessantíssimo. A gente tem que seguir a pauta, mas, ministro, para a gente concluir, eu também ia te perguntar, porque o Marco Rubio fala a respeito de uma reorganização, não só da Aliança Transatlântica, em termos de repensar os valores pelos quais se combate, ao invés de contra quem se está combatendo, que nem a gente discutiu no início da nossa conversa. Mas, claro, que quando se fala de nova arquitetura em organizações como a ONU, uma mudança na forma como os países se relacionam, a gente tem também o dever de discutir como o Brasil se insere nisso. Então, na sua percepção, à luz do discurso de Rubio, de uma ordem onde as organizações como a ONU ou organizações multilaterais do tipo não estão plenamente operacionais e têm que ser reconstruídas, como se encaixa o Brasil ou outros as chamadas potências médias, né? Países emergentes que têm um papel de destaque pela dimensão, pela quantidade de recursos, pelo histórico, etc. Tem os americanos. Então, o papel de um país como o Brasil e do restante da América Latina tende a ser diferente do papel de outras potências que são similares do ponto de vista de tamanho de PIB, etc., mas que são culturalmente muito diferentes, como a Índia, por exemplo, ou como vários países africanos, ou como outros países asiáticos, né? Então, nós temos um papel de parte do Ocidente nisso. Né? Poderemos ter um papel de parte do Ocidente. Né? Então, veja, tudo isso está sendo falado e concebido, em grande parte, pelo Marco Rubio, né, que é de origem latino-americana, e a gente sabe a atenção que ele dá à América Latina. Então, eu tenho a impressão de que todo o trabalho que ele está fazendo e comandando, né, o trabalho do Trump, que o Rubio está comandando na América Latina, de, no fundo, tirar a América Latina das mãos dos projetos totalitários e recolocar na mão de uma linha democrática ocidentalista, como a gente vê com Milei, por exemplo, esse trabalho faz parte dessa visão mais ampla. Né? Claro que ele está falando da Aliança Transatlântica da maneira como se entende tradicionalmente, que é através do Atlântico Norte, né? Mas existe a dimensão né, no hemisfério ocidental, no hemisfério americano, nas Américas, dessa aliança. Eu acho que se a gente conseguir conceber uma América Latina com um Brasil à frente, né, nesse compromisso ocidental e democrático, tem um papel gigantesco nesse mundo. Né? Não por seguir os Estados Unidos, mas por ser também a nossa vocação. Né? Então, acho que no momento, com o governo que a gente tem no Brasil, o que o Lula está tentando, o que o Trump está tentando é que o Brasil não atrapalhe esse redesenho mundial. Né? Porque o Brasil, com Lula, tem uma grande vontade de atrapalhar, né? De favorecer o bloco totalitário, de quebrar essa ideia de um Ocidente livre. Mas, com um outro governo no Brasil, aí se abrem infinitas possibilidades, né, de o Brasil, se conseguir se afirmar, né, existencialmente como parte do Ocidente, do Brasil, então, ter uma voz nisso, ter uma participação em toda essa construção mundial, né, que vai, então, passar muito ao largo dos organismos internacionais, embora atuando neles, mas não recebendo ordens deles, nada desse tipo. Então, o Brasil terá um papel imenso, com uma vantagem econômica muito grande, que tem gente que só pensa na economia, então tem uma vantagem econômica enorme nisso, porque vai haver todo um processo de decoupling, né, entre Ocidente e China, e isso gera imensas oportunidades de investimento, tecnologia, comércio para os países que estiverem, digamos, do lado livre. Então, tanto por convicção quanto por, digamos, conveniência, eu acho que pode-se abrir um caminho muito bom para o Brasil. No momento é um pouco banho-maria, mas eu acho que esse caminho vai se abrir.
Bom, agradecer imensamente ao ministro, então, que esteve conosco para cobrir a pauta. Para a gente não fazer feio, vamos bombar a audiência aí, convidar todo mundo para curtir o vídeo. Bom demais que o senhor possa ter nos atendido, ministro. Sempre um prazer te receber. Mano, eu me despeço de você pelo momento, mas você fica comigo que na próxima pauta a gente também vai tratar um pouquinho a respeito de China e eu te chamo de volta. Muito obrigado, então, ao ministro.